Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer essa videoaula porque alguns estudantes estão enviando mensagem no privado e como forma de poderem, ter acesso à discussão de aspecto conceitual. E como nós vimos fazendo as webconferências, e por serem online, muitos não tinham condições de estar acessando, baixando, enfim. Então, essa é uma possibilidade de apresentar essa ferramenta, a videoaula. E caso vocês tenham dúvida ou queiram fazer alguma abordagem, tirar dúvidas, vocês poderão estar enviando uma discussão lá no nosso espaço de interação, ok? Ou então enviando mensagens via WhatsApp, enfim. Então, eu vou retomar alguns aspectos da aula anterior, que está lá na página 107, da percepção estética, imaginação criadora, modos de aprender. E eu vou falar sobre um trabalho que nós vamos fazer. Mas para isso, eu vou fazer esse vídeo, vou fazer essa abordagem dessa aula e no final, eu vou fazer um videozinho explicando o trabalho, ok? Então, eu vou abrir aqui a página do trabalho, Deixa eu abrir aqui, nossa última aula foi 23 de junho. Esse aqui é lá no finalzinho. Na página 107. Deixa eu ver aqui. Que a gente conversou um pouco e ficou uma parte, 107. Vamos lá. Então, eu vou chamar a atenção de alguns aspectos dessa página aqui, aí vocês vão ter, vocês podem estar olhando o material de vocês, tá bom? Opa! Eu vou minimizar mais ainda essa informação, tá ok? A minha caixinha ali, para aparecer bem a parte da discussão. Então, eu vou fazer aqui a leitura. Aqui a autora ela vem falar um pouco sobre essa percepção estética e sobre essa nossa imaginação e nossos modos de aprender. Aqui ela vai dizer, por exemplo, que a percepção é a fusão entre o pensamento e o sentimento que nos possibilita significar o mundo. Eu venho fazendo a leitura desse material e eu venho observando, por exemplo, que essa autora ela traz um olhar assim, uma fusão também com uma filosofia, essa percepção, e esse sentimento, ele tem esse viés filosófico, A partir do momento que eu começo a pensar na forma com que eu sinto, na forma com que eu vejo, e esse sentir, ele é muito interessante, porque não é só um sentimento assim de olhar para uma coisa, uma determinada coisa e ter um sentimento, mas do tocar, do nosso próprio cheiro, do nosso próprio degustar, A gente passa assim a significar esse mundo, E a autora vai falar: assim, o ser humano é a soma das suas percepções singulares e únicas. Por isso que nós somos singulares e únicos, O estar atento ao mundo é um constante despertar. Ou seja, a partir do momento que eu olho para as coisas que acontecem no mundo, a partir do momento que eu tenho um posicionamento, seja filosófico, um posicionamento cultural, um posicionamento político, é essa forma de estar atenta e ter esse despertamento, O homem, então, percebe quando se torna consciente de suas próprias impressões, seja, de que forma que o que acontece ao redor do mundo, ao meu redor, as concepções, de que forma que essas mudanças ou o desenvolvimento do próprio acontecimento, ele traz uma impressão para mim. Quais são essas impressões, E para além de pensar eu enquanto ser humano, eu enquanto professor formador, eu vou agora olhar para a percepção do aluno. Que oportunidades a escola oferece para o corpo perceptivo do aluno? Se a escola permite apenas o olho da mente, mente. O olho da mente também é um olho sensível. Não podemos correr o risco de oferecer desafios
que apenas trabalhem o sujeito cognitivo, ou seja, somente um aspecto mental do conhecimento, né? Do conhecimento, o conhecimento ele é muito amplo. Eu não devo só envolver a parte cognitiva, eu tenho que envolver a parte afetiva, eu tenho que envolver a parte, o aspecto cultural, né? O aspecto político, como eu vim falando agora, né? Nessa parte introdutória. É preciso, então, criar situações em que o olhar e o ouvir, juntamente com o olfato, o tato e o paladar, possam ser filtros sensíveis no contato com o mundo. Então, essa junção de sentimentos, essa percepção, né? O olhar, o ouvir, o olhar, o olfato, o tato e o paladar. Todos esses sentidos, eles trazem indícios dessa sensibilidade, né? E eu preciso também desenvolver isso junto aos meus alunos. Na aula de arte, a ênfase não deveria estar, por exemplo, nas teorias das cores, mas no provocar a sensibilidade cromática. Eu achei muito importante essa parte aqui, toda ela. Não na história da arte impressionista, mas no ressignificar o momento de olhar a vitalidade das cores e das coisas, na fugacidade impressa pelo gesto do artista, não na execução de ritmos na atividade com a bandinha, mas na exploração percursiva dos sons em busca de frases sonoras. Essa parte aqui, ela é muito importante, porque eu tenho que ter essa sensibilidade e eu tenho que ter esse despertar nos estudantes e no meu mundo, na minha forma de estar, mas não pensando num produto final, mas sim na própria produção, no próprio processo. Por exemplo, quando eu trago uma discussão de uma banda ou de uma música, né, que eu levo instrumentos musicais, eu fico muito mais, e eu tenho que tomar muito cuidado enquanto professora, de desenvolver uma percepção do produto final, né? Nós temos que ter esse cuidado, nós precisamos desenvolver essa percepção processual. O processual, ele é muito mais importante, né? E agora, falando um pouco com vocês sobre isso, me veio à mente aqui agora sobre as festas juninas, as apresentações folclóricas, né? De que forma, então, que eu posso pensar no espaço da escola, num espaço de festas juninas, por exemplo, em todas as escolas praticamente trabalha essa temática, né? Se na maioria das vezes eu estou preparando as crianças para uma apresentação, né? É importante essa apresentação, mas essa apresentação ela tem que ir para além disso. Nós não podemos ficar focados só nesse produto final. Nós precisamos ter essa consciência crítica de que nós temos que desenvolver esse olhar e essa importância do processual. O que eu aprendo com isso? Quais são os sentimentos, o sentido, o que eu trago de significado para as crianças, né? Essa é a pergunta que essa autora nos faz problematizar e pensar sobre isso, né? Em relação a essa parte aqui, para fechar a aula da semana passada, é isso que eu tenho para dizer para vocês, ok? E aí, nós vamos entrar agora na parte da discussão do livro, que fala sobre a metodologia de aprendizagem, de ensino e aprendizagem em arte. Então, eu convido vocês, por exemplo, para fazer uma leitura lá na página 118. Eu vou fechar essa parte aqui e vou abrir agora a página 118. Aqui, ó, essa parte. Aqui, ó. Em que o ensino da arte faz sentido para você? Essa pergunta aqui, eu vou encerrar ela depois com o nosso trabalho. Nós vamos fazer um trabalho para ser entregue agora, né? A gente vai pontuar uma data e um trabalho que vai valer 10 pontos, né? E computar a presença de hoje, 30 de junho, tá bom? Mas o trabalho, eu vou fazer um videozinho específico e explicando para que todo mundo tenha ciência e se tiver dúvida a gente também esclarece, enfim. Mas, por exemplo, eu gostaria de começar falando um pouco dessa página 118,
né? Que ela começa fazendo essa indagação. Como levar as crianças a conhecer o sentido do tato? Nossa resposta imediata seria tocando, ou seja, colocando-as em contato direto com o sentido que se quer que elas conheçam. Então, na nossa aula de arte, a interação da criança com o campo é o seu contato direto com ela. Por exemplo, o que eu gostaria que as crianças aprendessem, ou até mesmo vocês, com o campo da arte? Como que eu vou fazer que essa disciplina ela tenha um sentido e um significado para vocês, né? E aí, essa autora também ela pontua que os parâmetros curriculares nacionais, esse parâmetro de 1997, e eu já vou chamar vocês também para pensar como que a arte está redigida, por exemplo, na BNCC. Quais são a interlocução da BNCC, que foi aprovada em 2017, 2018, né? Nós tivemos vários documentos sendo aprovados, como que ela faz correlação, por exemplo, com os parâmetros curriculares nacionais de 1997, né? Ou seja, o que ficou desses parâmetros curriculares nacionais de 1997 agora, na atualidade? Isso é uma problematização, é um exercício para nós pensarmos também, né? E até com sugestão de uma atividade avaliativa que a gente pode pensar para o final do ano, até o final do ano, tá ok? Então, vamos lá. A experiência de fazer formas artísticas e tudo o que entra em jogo nessa ação criadora. Os nossos recursos pessoais, as nossas habilidades, a pesquisa de materiais e técnicas, a relação entre perceber, imaginar e realizar um trabalho de arte. Ou seja, eu tenho que desenvolver essa percepção, né? Eu tenho que sentir, imaginar e a realização desse trabalho, né? Essa experiência de fazer o artístico, né? Que envolve as linguagens do visual, da dança, né? Ou as linguagens musical. E tem mais outra linguagem aqui, que agora eu esqueci. Deixa eu ver qual linguagem que é. E eu fechei aqui. Só um pouquinho, já falo para vocês. Aqui, ó, musical, teatral, a visual e a dança, ok? São essas 4 as linguagens. A experiência de fluir formas artísticas, utilizando informações e qualidades perceptivas e imaginativas para estabelecer um contato, uma conversa em que as formas signifiquem coisas diferentes para cada pessoa. Ou seja, olhar para essas linguagens e pensar como cada linguagem dessas, ela contribui na minha forma de olhar para a vida, para o mundo, para as coisas, enfim. A experiência de refletir sobre a arte como objeto de conhecimento, onde importam dados sobre a cultura em que o trabalho artístico foi realizado, a história da arte e os elementos e princípios formais que constituem a produção artística, tanto de artista quanto dos próprios alunos. Então, a nossa perspectiva de olhar para a arte, né, principalmente os parâmetros curriculares nacionais, trazendo essa perspectiva, o envolvimento desse fazer artístico, a experiência da fruição e da reflexão. Isso é o que a gente vem fazendo ao longo das nossas aulas, né? E eu também sinalei aqui, eu vou fazendo a leitura para fazer a discussão da nossa aula e eu não consigo tirar nada, eu acho tudo muito importante e só que se a gente for fazer a leitura pontual, né, a nossa aula vai ficar muito longa. Eu acho que 4 aulas não dá conta. Então, eu fiz um apanhado aqui e eu vou citar para vocês essa parte que eu achei muito importante e lá na página 120 também, uma primeira parte ali. Então, aqui, e eu gosto muito desse autor aqui, La Roça. É um professor, né, da Espanha, ele é um teórico da Espanha, um estudioso, e ele vai falar um pouco sobre essa questão da experiência. Ok, pessoal? Então, para a gente dar início dar continuidade à nossa aula, é falando sobre ensinando a construir sentido. Aprendemos a pensar sobre as coisas, como intérpretes dos signos do mundo, construímos interpretantes sobre ela. Ou seja, a gente cria, a gente pensa, a gente olha sobre alguma coisa e a gente consegue ter essa interpretação. Por exemplo,
comer um frango caipira, por exemplo, e polenta e macarronada, por exemplo, no domingo, eu vou me reportar e vou rememorar, eu vou acessar a minha memória olfativa e gustativa, né, em relação à minha infância, aos momentos que eu vivi com a minha família, com os meus avós, trago na minha memória, né, e todas as coisas com que a gente se depara, com que a gente vê, com que a gente sente, com que a gente toca, com que a gente degusta, a gente sempre vai trazer alguma memória, né? O que decoramos ou simplesmente copiamos, mecanicamente não fica em nós. Por isso que é importante que vocês leiam, né? Porque essa leitura, ela tem esse poder de trazer alguma percepção sobre algo, ou sobre alguma coisa que você cria um link com alguma vivência sua, né? É um conteúdo momentâneo, por isso conhecimento vazio, que no decorrer do tempo é esquecido, não faz parte da nossa experiência. Ou seja, nós precisamos fazer com que aquilo que a gente se apropria tenha um contexto, tenha um significado, uma experiência, né? Para Gilo Dorfles, toda a nossa capacidade significativa, comunicativa e fluitiva é baseada em experiências vividas por nós ou por outros antes de nós, mas de qualquer modo feitas nossas. Só aprendemos aquilo que, na nossa experiência, se torna significativo para nós. A gente só consegue tomar posse desse conhecimento se é significativo. Se ele não tiver significado nenhum, ele não é importante. Por isso que eu chamo a atenção mais uma vez de vocês em relação às danças juninas. Se você ensaia simplesmente por ensaiar, se você não traz uma vivência, um significado, se você não traz nenhum sentido daquilo que você faz para as crianças, eles não vão aprender. E essa experiência ela não vai ser tão importante na memória dessas crianças, porque ela não vivenciou isso. Ela somente passou por aquele momento, mas aquele momento não provocou nada na pessoa, entendeu? Então, eu vou tomar agora aqui o professor La Roça, que ele vai trazer um fragmento, né? E esse fragmento aqui é de um texto dele, que se vocês colocarem no Google, eu já falei desse texto para vocês, notas sobre a experiência, é bem bacana esse texto dele. Ele vai falar assim, que a experiência é algo que nos passa, ou que nos acontece, ou o que nos toca. Não o que passa, ou o que acontece, ou o que toca, mas o que nos passa. Ou seja, a experiência ela só tem um significado para mim se naquele momento algo me tocar, me passar alguma coisa. Se eu conseguir lembrar dela como uma experiência significativa que me tocou, né? Mas o que nos passa, o que nos acontece ou nos toca, tem que nos passar, tem que nos acontecer, tem que nos tocar. Ela não pode simplesmente tocar, ela tem que nos tocar. É uma coisa muito de interior, de sentimento, de percepção. Isso é experiência. A gente usa muito esse termo, vivências e experiências na educação infantil, que está lá nas diretrizes curriculares de 2009. Mas o que é vivência e experiência? É isso que o autor fala. Essa vivência, ela não tem que ser prazerosa somente para os adultos. Ela tem que ser prazerosa para as crianças. Ela tem que tocar a criança. Ok?